Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, a reflexão importante de Márcio Martins e Dito Lopes a respeito do Bahia e disseram a verdade e a real sobre o que viram. Além disso, vamos trazer também Ceni, com palavras interessantes e, de certo modo, dando indireta para a gestão de futebol do Bahia sobre a situação de carência no ataque. Para completar, tem reflexão muito interessante sobre o que o Bahia sofreu e que acabou aí sendo aí crucial para a eliminação do nosso tricolor de aço na Libertadores. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você se presentear. Claro, a gente perdeu, ninguém tá feliz, mas ao mesmo tempo você pode aproveitar uma promoção bem legal e estamos falando do novo parceiro aqui do canal Bara Bahia, Bahia Vibes, gente. Bahia Vibes é um portal, é um site que vende camisas casuais do Bahia com detalhe, 100% algodão, é qualidade reserva, tá aqui. A reserva, né? Selo de qualidade reserva, a camisa 100% algodão. Eu tenho a minha já, muito confortável, nas cores vermelhas, azul e branco, e várias possibilidades para você comprar. E tem um detalhe melhor ainda: você com o cupom BARA10 você garante mais 10% de desconto na sua primeira compra. Entrega em todo o Brasil, pode dividir no cartão em até 12 vezes. Tem muita estampa legal, camiseta resgata, cropped infantil, lançamentos, muita coisa legal. Veja aqui, hoje é dia de Bahia, Bahia é Bahia, BBMP, Charles Bobô, Everton em Pulga. Aqui são camisas, né, masculino e feminino. Aqui também tem outras opções, inclusive camisetas femininas, tem também a marca infantil, bem legal. Tem regatas também aqui, gente, bem legal. Não importa o que digam, sempre estarei contigo. Tá aqui, ó, R$ 89,00 e com o cupom fica quase por R$ 80,00. Então, gente, aproveita aí, porque é camisa 100% algodão, com a qualidade da reserva, por esse preço, ainda mais com marca casual do Bahia, você não vai achar no mercado. Chega junto aí e garanta logo a sua camisa com a garantia Bahia Vibes. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo essa reflexão importante, porque é algo que precisa ser dito sobre a campanha do Bahia na Libertadores, pensando em amadurecimento. Tá aqui, gente, a página como esse Bahia trazendo. Abrimos o placar contra o Inter na Fonte Nova, tomamos empate. Abrimos o placar contra o Nacional, tomamos a virada. Abrimos o placar no Beira-Rio, tomamos a virada. Infelizmente, o Bahia ainda precisa evoluir muito para sustentar os jogos grandes decisivos, tá aí, gente? Concordo muito com o que foi dito. É bem verdade, um dos desafios é esse, é passar por esse processo realmente de amadurecimento, ou já está amadurecido, e era possível se tivesse um pouco mais de qualidade. A gente está no processo já mais amadurecido, e não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Era possível. Vídeo próprio Botafogo no passado, a gente tem que, né, reconhecer esse tipo de coisa. Para o Botafogo já conseguiu se apresentar maduro porque tinha qualidade que superou, ainda que, claro, né, a questão do amadurecimento seja importante, e o Bahia acabou pagando um preço muito caro, porque deixou escapar pontos preciosos. Basta lembrar, em casa, Nacional e Inter, a gente perdeu 5 pontos, era o suficiente para se classificar. Fica a lição para a gente criar um pouco mais de carcaça e qualificar mais o nosso elenco. Sobre o jogo em si, vou trazer também a análise do nosso querido Cássio Cardoso, bem interessante, e tá aqui, gente, que ele trouxe, né? O Bahia perdeu o terceiro jogo seguido, todos no retorno da Libertadores, isso se referindo a Inter 2, Bahia 1. Mais do que a derrota, frustra a incapacidade de se mostrar pronto para esse tipo de desafio. O Internacional foi um time pouco inspirado, inseguro, com desfalques importantes. O Bahia conseguiu abrir o placar já no segundo tempo, mesmo sem jogar bem, e não teve a mínima competência para sustentar a vantagem por 5 minutos. Na hora do aperto, jogadores de qualidade inferior aos propósitos do clube, como David Duarte e Marcos Felipe, erraram, porém, tem mais o que se observar. O Bahia não está pronto como um todo para esses desafios. Isso serve a todos, inclusive os qualificados. O time se comporta mal decidindo. O protagonismo e o Bahia são antagonistas. Fica uma campanha digna, porém frustrante. Enquanto o Bahia era uma grata surpresa, soube jogar. Quando passou a ser o time a ser batido, sucumbiu. O Bahia ainda está na Sul-Americana. Se aprender a competir em partida grande, pode sonhar. Na Libertadores, tem uma hora que só entra quem tem farinha no saco. Essa hora chegou. Na Bahia tem muita farinha e dá boa. No Bahia, ainda não o suficiente. Tá aí, gente, bacana, hein? Certeiro, mais uma vez, aí, nosso querido Cássio Cardoso, e é isso mesmo. É exatamente o que a gente viu a respeito do nosso tricolor de aço, infelizmente. E agora, realmente, é avançar e tentar reverter essa realidade, esse quadro muito bem desenhado por ele. Sobre isso, vou trazer aqui uma das questões. E Ceni falou bem na coletiva, é um trecho que eu destaco aqui pra gente ouvir agora, gente. Tá aí, vamos ver. A gente que acompanha o Bahia, quem torce pelo Bahia, tem algumas certezas quanto ao time, de um modo geral. Que esse time vai propor o jogo, que esse time vai controlar o jogo, e se o adversário permitir, ele vai ser superior nesse domínio de bola. Só que tem algo que está muito evidente também, que é o time cria, o time controla, o time chega e o time não mata. E, por vezes, isso tem feito a diferença. A bola do Jean poderia ter mudado a história do segundo tempo. Que é no final do primeiro tempo, se ele faz aquele gol, poderia ser uma história diferente.
O Inter teria que sair, teria que se abrir, e você, indo para o vestiário com 1-0, poderia ter feito algo diferente. Como você disse, não teve tempo para fazer nada, porque foram poucos minutos. O que fazer para a sequência? Hoje não dá para fazer mais nada, já foi, a história já foi contada. Mas você tem ainda um calendário internacional a cumprir, tem Copa do Nordeste para ratificar a classificação, que já está garantida, mas ser o primeiro, e essa sequência dura, que você mesmo citou, não é caixa infinito, não é orçamento infinito, mas tem que dar respostas. Como fazer isso? Olha, nós temos que fazer um número maior de gols. A nossa média de gols no começo do ano, eu sei que são competições diferentes dos times que a gente enfrenta hoje, era muito boa, mas no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, a gente tem menos gols do que jogos. E na Copa Libertadores nós finalizamos, se eu não me engano, com menos gols do que jogos. Então isso é um problema que chama atenção. Nós tentamos trabalhar sempre a parte de finalização, eu acho que aí um pouco é o lado psicológico, né? Porque é diferente você finalizar num treinamento, né? Um trabalho de finalização, e ter a mesma calma para executar essa finalização no jogo. Eu acho que precisa um pouquinho mais de calma, tranquilidade na hora de finalizar, e nós precisamos, sem dúvida, se a gente quiser ganhar, porque senão a gente está sempre dependendo de 1-0 no placar, e não é sempre que o 0 vem. Às vezes a gente também erra, e a gente precisa ter um pouco mais de folga, como foi o jogo do Paysandu, por exemplo. Nós precisamos fazer mais jogos com 2 gols, com 3 gols, porque senão a gente não tem tranquilidade. Você está sempre flertando com o risco do empate ou da derrota. Precisamos melhorar, sem dúvida nenhuma, crescer no número de gols feitos. Rogério... Aí, gente, interessante, né? Em outras palavras, tem que reforçar o sistema ofensivo. Muito claro, mais claro impossível, os números gritam, o Bahia não tem essas peças, a verdade é essa. A verdade é que Lúcio não vive um bom momento e veio como aposta, e o Willian José ainda não é aquele José ideal. Então a gente precisa reforçar. Tem que trazer jogador de alto nível, aquele que chega aqui para resolver, sei lá, por exemplo. Não estou dizendo que é informação não, viu, gente? Tá? Antes fosse, mas não é não. Roger Guedes da vida, se brota aqui no Bahia, já é outra realidade. Né? Então é só um exemplo de tantos outros. O Bahia tem que sim trazer um cara já preparado e de alto nível para melhorar seu ataque. Não só isso. Há um sistema ofensivo em torno, também lados do campo, também meio atacante, mas tem que fazer a gracinha pelo menos aí com a peça. Para completar, vou trazer aqui, ele, Márcio Martins, resolveu dar real, e a gente tem que trazer sobre isso, a respeito do que viu do Bahia. Vamos trazer aqui esse trecho, né, na minha opinião, né, com um exagero ou outro, para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que ele disse, de forma, inclusive, bastante contundente, tanto ele como também Dito Lopes. Tá aqui, gente, vamos ver. Olha, Márcio, a torcida tá bem dividida aqui nas redes sociais, viu? Estamos ao vivo no canal de Márcio Martins, Dito Lopes, Nilson Luiz, deixa o like aí pra gente. William Souza fala parabéns pro meu Bahia, tá no caminho certo. Essa derrota vem com gosto de experiência, isso é só o começo de uma grande história. Já Miltinho Abreu fala, nem venha com papo de consolo. Rogério medroso e time fraco, só joga pra trás. Sem ataque, goleiro fraco e zaga inexperiente. Também Márcio Carvalho diz que o Bahia perdeu apaticamente. As pessoas que mais representam a cara desse time são Cauli e Ceni. Márcio. Esse negócio de sabe de consolo, uma honra. Sabe, perdeu aqui em casa, perdeu aqui na Fonte Nova para esse fraco nacional por 3-1. Sabe, perder a classificação aqui, jogo do Internacional, é normal. Perder do Inter lá é normal. Agora, não vem com essa história, não é minha experiência. Experiência uma ova. Porra de experiência. Tem experiência. Perder faz parte pra quem? Você não tem ambição nenhuma, não, é? Pelo amor de Deus, faltou o que pro Bahia hoje de tudo? Ainda teve empate, né, contra o Internacional na estreia da Libertadores da América, jogando aqui na Fonte Nova, que também era jogo para ganhar, já que era um adversário direto para o Bahia dentro da competição. Assim, o Márcio, nem 8, nem 80, né? Eu não estou aqui para ficar criticando o Rogério Ceni nem o Willian José. Eu estou vendo aqui que as críticas são muito duras ao Willian José. Ele individualmente jogou mal, não. Ele jogou mal para o time, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. É o sistema do Rogério que não cabe para um Willian José no início do jogo. É aquilo que a gente falou, o Bahia fica sem ação no meio de campo para o ataque, gente. Pô, será que é difícil de ver? O jogador veja o primeiro tempo do Willian José. Praticamente o primeiro tempo inteiro ele no meio de campo, setor defensivo, voltando para ajudar ali na defesa, pegando a bola para tocar ali. Não é um jogo que o Bahia precisava de contra-ataque. Eu sabia que o Internacional, você sabia que o Internacional ia atacar o Bahia de uma maneira ou de outra, mais equilibrada, mas ia atacar. Então, o que é que o Bahia necessitava num jogo como esse? De ter as ações rápidas, de ter mais dinâmica de jogo, né? De mais velocidade no ataque, para que o Bahia pudesse contra-atacar. Hoje o Pulga não esteve bem no jogo, é uma realidade isso.
E o William José não é jogador rápido, não é jogador de velocidade. Mas não é que o William José jogou mal, ele individual, que perdeu gols, que deu passes errados. Não. As coisas que aconteceram, né, para os gols do time do Internacional, erros, para fazer o gol, alguém tem que errar. Veja que o segundo gol, por exemplo, já há um erro cá do lado esquerdo de defesa do Bahia, onde o jogador pega uma bola no meio de 3 jogadores do Bahia, não houve o interesse de tomar a bola, uma ação mais efetiva para tomar a bola do jogador. Essa bola vai lançada, David Duarte corta a primeira, depois ele na segunda no carrinho tira de qualquer jeito, o atacante pega uma bola, mete na esquerda. O jogador que entrou no Bahia, o Araújo, ele fica olhando a ação do Wesley, ele não vai para cima do Wesley para tomar a bola. Aí a bola é cruzada na área, o Borré ganha domingo e faz o gol. Então, o primeiro gol também, há um erro do setor defensivo de posicionamento para tomar o gol. O Vitinho, um jogador rápido, não pode ter aquela ação que ele teve ali, todo mundo ficar olhando. Então, é o que acontece. Na hora que o Bahia faz o gol de empate, se o Rogério tem tempo ali, o certo era ele colocar Acevedo, tirava Cauli, muito mal mais uma vez o Cauli dentro da partida, um jogador que não tem mais uma vez não teve a dinâmica que o Bahia necessitava, entraria o Acevedo e aí o Bahia poderia ter um equilíbrio melhor defensivo, mas não teve tempo, tomou o gol logo 2 minutos depois e aí ficou complicado, Márcio. Antes de chamar o nosso ouvinte, eu vou me despedir do Marlos Costa, o Garganta de Ouro. Até a próxima oportunidade, Marlos! Valeu, Márcio. Grande abraço para você, para toda a equipe dos Galácticos, para toda a galera que acompanha a jornada esportiva da Itapuã e boa jornada para toda a equipe que vai acompanhar aí o Vitória e o Universidade Católica. Grande abraço a todos e até a próxima. Beleza, olha, se a gente for colocar, se é que a gente possa colocar, a gente pode colocar a culpa, não vou colocar a culpa, a responsabilidade. Olha, 2 falhas de David Duarte, né? Tá? Não foi falha escandalosa individual, não. Rebateu errado a bola. Rebateu errado as 2 bolas, nos pés dos adversários. Todas as 2 bolas do gol. Todas as 2 bolas do gol. Rebateu errado. O jogador desse tamanho dá um bico pro lado, meu filho. Pô, tu desse tamanho, uma força dessa. Joga a bola no pé do adversário 2 vezes. Pelo amor de Deus. Torcedor me chama no 94040100. Tá aí, né? Claro, tem que dar um desconto na parte de experiência. Realmente, a competição tem um pouco disso, o Bahia falhou, mas eu acho, aqui é a minha opinião pessoal, não é nem eu acho, eu tenho certeza, aqui é a minha opinião, né? Que por mais que a questão do calejar e tudo mais seja importante, mais importante ainda é repertório técnico, a capacidade individual e coletiva. E o Bahia não teve, para mim, elenco suficiente para encarar momentos cruciais da primeira fase da competição. Foram erros cruciais e que geraram esse tipo de situação, principalmente o Nacional aqui e agora com o Internacional jogando fora de casa. Ele apontou certo aí sobre David Duarte, eu também vi dessa forma, foram falhas que geraram esse problema. Michel Araújo também recompôs mal ali, vacilou, e aí esses errinhos ponto a ponto, quando são acumulados, eles acabam fazendo com que um time perca em um jogo que é decisivo, e aí de detalhe, foi o que aconteceu. Então não dá para tapar o sol com a peneira, achando que é experiência, que é maturidade, é mais do que isso. Não só isso tem sua importância, tem, mas é mais do que isso. Não adianta só com experiência e maturidade resolver, não resolve só com experiência e maturidade. É preciso ter opções com nível acima. Eu teria trazido um goleiro mais qualificado, eu teria trazido mais um zagueiro qualificado, mais um atacante que resolvesse, e assim, convenhamos, né? O Bahia teria mais condições. Se ia passar, não sei. Não dá pra gente trabalhar com bola de cristal, mas que o Bahia teria maior capacidade de passar e de confrontar adversários qualificados. Isso não tenho nenhuma dúvida. Tá aí, Márcio Martins se revoltou, inclusive, com a opinião de um torcedor quando disse que era experiência, e ele deu o recado dele. E é essa a situação do nosso tricolor de aço. De todo modo, sem tragédia, sem tempestade em copo d'água. Sigamos cobrando, mas com equilíbrio. O primeiro ponto é esse. Focar agora na Série A. Tem o São Paulo pela frente, depois vai ter Sul-Americana, enfim, né? Mas é focar na temporada. E com detalhe, continuar cobrando. Vai ter que se reforçar nessa segunda janela. Não pode cometer o mesmo erro da temporada passada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. A hora da gente chegar aos 80 mil inscritos. E aproveita aí, gente. Bahia Vibes, camisa 100% algodão, qualidade reserva. Várias estampas. Se presenteie, eu sei que você está pé da vida, eu também estou. Mas pelo menos se deu direito, então camisa massa do Bahia, dá para você passear, dá para você dar de presente para alguém. Divide até 12 vezes sem juros. Entrega em todo o Brasil, então aproveita aí. E usa o cupom BARA10 na primeira compra para adquirir camisas top de linha. Melhor do mercado, 100% algodão. Camisa da Bahia Vibes. Estamos juntos, saudações colores e até a próxima.